Olá, eu sou Rodrigo Menezes, estou aqui no Preparação para Concursos 360 graus para falar com você sobre planejamento eficiente de estudo. Há 13 anos eu preparo candidatos para concursos e uma grande dificuldade é a organização e o planejamento. E nessa nossa aula você vai aprender como montar um plano de estudos fantástico para te ajudar a passar no concurso público. Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Já fiz várias palestras sobre o assunto, trabalho também esse planejamento com os meus coaches. Eu, além de professor de Direito Constitucional e palestrante, eu também sou coach voltado para concursos. Então, tenho uma experiência de acompanhar de perto esses alunos e ver a evolução deles e como esse planejamento faz uma grande diferença. Eu convido você para se cadastrar no meu site, rodrigomenezes.com.br. Se cadastrando, você vai receber uma planilha para montar o seu plano de estudos, além de vários outros conteúdos muito bacanas para concurso público. Todo esse conteúdo que você está assistindo, esses slides e também a planilha, estarão aqui no site da Folha Dirigida, nessa grande parceria que estamos fazendo para ajudar você a ser aprovado no concurso. Eu, como professor, comecei há 13 anos ministrando Direito Constitucional e fiquei muito agradecido pela Folha Dirigida e principalmente pelos alunos do Brasil inteiro que votaram na eleição que teve no mês passado, uma eleição feita pela Folha Dirigida para escolher os melhores professores do Brasil. Eu tive a honra de ser escolhido professor de Direito Constitucional. Então, sempre tenho desempenhado a minha tarefa de ajudar os candidatos a concursos com muito zelo, com muita dedicação e, graças a Deus, isso tem se refletido em muitas aprovações em concurso. Então, vem comigo que agora eu vou ser o seu coach para te ajudar a passar no concurso e começando com o planejamento. Bom, vamos lá para o nosso tema, então, de hoje. Inclusive, esse tema eu já palestrei, inclusive, na própria feira do concurso público. Tinham mais de 500 pessoas aqui assistindo. E hoje vamos falar sobre isso. Por que planejar? Se você sabe aonde quer chegar, mas não sabe exatamente como fazer para chegar lá, você precisa ter um plano. É a mesma coisa, você vai fazer uma viagem de carro, vai para outro estado. Você precisa saber como que vai ser esse planejamento. Quais as vias que você vai pegar, qual é o caminho, você vai parar no meio do caminho para descansar, vai direto. É importante que seja feito um planejamento, principalmente quando o caminho é longo. E o caminho até passar no concurso não é um caminho curto, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Por isso, exige planejamento, senão você perde o foco. Você acaba dando ênfase a algo que não é realmente importante. Então, é muito importante planejar. E como que você vai planejar? Esse aqui é justamente o ponto-chave. É o que a gente vai trabalhar aqui hoje, esse ponto, como planejar o seu estudo. Para começar, você precisa ter clareza de como está a sua vida hoje. Você precisa saber como está a sua rotina. Então, o primeiro passo é identificação de rotina. Há uma planilha no material que você vai baixar e nessa planilha você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o que você faz nas 24 horas de cada um desses dias. Rodrigo, eu tenho que anotar tudo mesmo? Tudo, no detalhe. Aqui está de meia em meia hora, mas se dentro daquela meia hora você fizer 5 minutos uma coisa, 10 minutos outra, anota bem pequenininho ali. É importante que você tenha essa clareza. Então, primeira coisa que você vai fazer, a partir de hoje, você já vai começar a anotar nessa planilha a sua rotina. E vai fechar um ciclo de 7 dias, a princípio, somente anotando tudo que você está fazendo. Esse é o primeiro passo fundamental. Não pule ele. Eu sei que você vai estar ansioso para já montar o plano de estudo e já vai querer sair logo planejando, só que primeiro você precisa identificar como você está hoje, para que você possa definir aonde você quer chegar e como chegar lá. Combinado? Baixe a planilha então e faça isso. Essa é a primeira tarefa. Já comece a executá-la. Depois, quando terminar a semana, o que você vai fazer? Quando terminar esse ciclo de 7 dias? Você vai olhar para a planilha e vai identificar o que você está fazendo em excesso, com o que você está gastando tempo que é desnecessário. E aí você vai fazer o seguinte, você vai marcar com uma setinha, por exemplo, vai destacar com um amarelinho aquilo que é delegável. E coloca ali
uma caneta vermelha no que é descartável. Ou seja, você vai fazer uma limpeza na sua rotina de tudo aquilo que não contribui para a sua aprovação em concurso e que você pode descartar. Se você trabalha, precisa do trabalho para pagar as suas contas e não tem jeito de largar o trabalho, é claro que você não vai descartar. Agora, se você está fazendo um curso de inglês, por exemplo, que ainda falta 4, 5 anos para você terminar, isso não vai te ajudar a passar no teu concurso. Descarta o curso de inglês. Pô, Rodrigo, mas é o meu sonho. Ok. Só que você, nesse momento, qual o objetivo que você tem? Passar no concurso. Não adianta você querer ter várias atividades paralelas, porque você não vai conseguir se dedicar integralmente para o concurso público. Então, veja tudo aquilo que você pode delegar e tudo aquilo que você pode descartar. Um exemplo. Uma coach minha, ela era extremamente dedicada aos filhos, ao marido, à família. Então ela fazia questão de levar os filhos na escola, buscar. Só que o marido estava em casa e poderia fazer isso para ela. E ela queria fazer as coisas da casa, só que a mãe dela morava com ela e podia fazer as coisas da casa, mas ela fazia questão de fazer aquilo tudo. Eu perguntei para ela, vem cá, qual é o teu foco realmente? É cuidar da casa e da família ou passar no concurso? Nesse momento, se o seu foco é passar no concurso, você precisa delegar essas tarefas. Depois que você passar, você retoma. Mas até passar, tem que delegar e descartar tudo que pode para você ganhar tempo. O que você não pode descartar? Atividade física. E se você não estiver fazendo, você tem que fazer pelo menos 3 vezes na semana. O que você não pode descartar? Sono, horas de sono. O sono é fundamental. Dentro do sono que você memoriza, que você ganha energia para no dia seguinte estudar. Então você precisa estudar, precisa dormir de 7 a 8 horas de sono por noite. Isso não abra mão, porque senão o prejuízo vai ser muito maior do que o ganho que você vai ter. Você não pode descartar o lazer, só que o lazer com moderação. Reserve, em média, 6 horas da semana para você curtir. Lazer para você. Fora isso, foque no que é realmente importante. Então, não deixe de trabalhar se você realmente precisa trabalhar. Se você tem a oportunidade de não trabalhar, de alguém que te ajude durante a preparação para concurso, com certeza vai ser muito bom, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas e não é a realidade da maioria das pessoas que passam em concurso. Muita gente passa em concurso público, mesmo trabalhando de forma paralela. Beleza? Então, primeira tarefa é essa, você vai identificar a rotina e vai descartar e delegar o que pode. E para reforçar mais ainda essa análise de como você está hoje, você vai baixar essa folhinha e vai colocar de 0 a 10 para os fatores que te atrapalham ou impedem que suas metas sejam realizadas. Ou seja, são fatores típicos de distração. Festa e balada, amizade que não agrega, novela, telejornal, jogo da internet, etc. Veja tudo aquilo que você hoje está gastando muito tempo, redes sociais, WhatsApp, Facebook. Marca aí de 0 a 10 e faça uma reflexão. O quanto isso realmente é importante na sua vida nesse momento. Essa é a reflexão que você tem que fazer. Agora que você já identificou o que está roubando seu foco, e você tem que fazer agora, tá? Pausa o vídeo e marca tudo isso daí. A minha pergunta é, o que você pode fazer para eliminar essas distrações? Que decisão que você toma na medida em que você percebe que você está usando muito tempo com aquilo que não vai te ajudar a passar no concurso? A decisão é muito simples, né? Eu espero que você tome a decisão certa, que é eliminar, descartar, ou pelo menos minimizar ao máximo tudo aquilo que está tirando o seu tempo. Esse é o primeiro ponto para que você possa ganhar tempo, porque tempo não se tem, tempo se cria. Você cria tempo abrindo mão de outras coisas que hoje ocupam o seu tempo. É assim que você vai conseguir tempo para estudar. E para passar num concurso, você vai precisar pelo menos de 2 a 3 horas de estudo por dia para começar a brincadeira. 3 horas de estudo é o que realmente eu considero o mínimo, 3 horas líquidas de estudo, em média, e considerando que você no fim de semana compense ainda estudando mais, estudando pelo menos 6 horas por dia, no sábado, por exemplo, mais 3 horas no domingo. É assim que funciona para passar em concurso. Eu não vou mentir para você e te iludir dizendo, vai estudando meia horinha por dia, uma horinha por dia, uma hora você passa. Não, você não vai passar estudando meia horinha por dia, estudando uma horinha por dia. Mas uma hora eu vou aprender tanta coisa que eu já vou conseguir passar. Não, isso não é verdade. Porque você, quando estiver acumulando conhecimento, como o tempo
vai demorar muito para você conseguir fechar todo o conteúdo do edital, estudando 1 hora por dia. Quando você chegar lá na frente, você já vai ter esquecido um monte de coisa do início, por mais que você faça revisões. Então fica inviável. Você precisa realmente criar tempo para conseguir estudar. Ah, Rodrigo, mas eu trabalho, faço faculdade, eu faço academia, eu faço spinning, faço não sei o que lá. Amigo, se você faz isso tudo e ainda quer passar no concurso, pode ter certeza que você não vai passar. Você está se iludindo. Você precisa ter foco naquilo que realmente é importante. Foco significa dizer não para tudo aquilo que não contribui para a tua meta, para o teu objetivo. Passar no concurso é algo maravilhoso. Você pode passar em concurso. É questão de você planejar e cumprir aquilo que você planejou. Simples assim? Simples assim. É claro que outras coisas que são fundamentais é você ter um bom material de estudo de qualidade. Isso também faz um grande diferencial. Agora, vamos então seguir na nossa análise da rotina. Depois que você fez a análise durante 1 semana, viu esses fatores típicos de distração, você vai colocar numa outra planilha. Então, você vai pegar uma outra planilha em branco e você vai montar a sua nova rotina de vida extraordinária, contemplando atividade física 3 vezes na semana. 1 hora de atividade física já está bom, para que você possa gerar mais energia, para que você possa aumentar a oxigenação do seu cérebro, aumentar a fixação de conteúdo, aumentar a concentração. É importantíssima a atividade física, contemplando as suas 7 a 8 horas de sono, o horário que você tem que estar no trabalho, o horário de deslocamento, e você nessa planilha vai definir também, dentro dessa rotina extraordinária, os horários dedicados ao estudo. Esses horários não precisam ser rigorosamente seguidos, mas é para você ter uma ideia de em que horário você vai estar estudando. Isso é bom principalmente para quem tem o problema de ficar procrastinando. Aquela pessoa que gosta de deixar tudo para depois, pois é, essa pessoa precisa ter justamente os horários definidos de forma clara nesse plano de estudos. Beleza? Bom, agora, seguindo com o nosso planejamento, nós vamos ver uma grade, uma planilha, onde nela nós vamos colocar todos os horários específicos de estudo. Por exemplo, eu vou estudar de 7 às 10 todo dia. Eu coloco ali estudo, e vou estudar sábado de 8 até às 5h30. Coloco estudo. Nesse exemplo aqui, eu estou estudando 3 horas por dia e no sábado estou estudando 8 horas. Então, deu aqui 15 com 8, 23 horas de estudo na semana, por exemplo. É uma carga horária inicial satisfatória para você estudar. Ah, Rodrigo, mas esse horário que eu estou no cursinho. Eu estou falando de estudo sentado com o bumbum na cadeira, você estudando a matéria que você aprendeu na aula, estudando a matéria que você, na apostila que você tem, ou no livro, estudando com você mesmo, consigo mesmo. Tá? Não se iluda achando que o cursinho vai estudar por você. Não, o curso vai te ensinar a matéria, mas você precisa estudar sozinho em casa. Então, essas horas aqui são consideradas horas além do curso. O nosso plano de estudo não vai contemplar as aulas que você tem no curso. Combinado? Aí eu vou mostrar como que você vai encaixar essas aulas no plano. Mas, a princípio, essas horas são horas de estudo fora o curso. Se você quiser incluir aqui também, curso, todo domingo no curso o dia inteiro, beleza. Mas não vai contar aqui como as horas de estudo. Combinado? Muito bem. Feito isso, é importante que você identifique agora quantas horas você consegue utilizar para o estudo por semana. Faça esse somatório. Beleza? Pode ser algo aproximado, mas eu quero um número redondo. 20 horas, 25 horas, 30 horas. Guarda esse número que a gente vai utilizar ele daqui a pouquinho. Bom, alguns pontos também que são importantes dentro dessa nossa rotina de estudo, dentro dessa nossa programação, é o seguinte: você aproveitar o tempo que você tem em determinadas atividades, determinadas situações. Por exemplo, no seu trabalho, todo dia, se você trabalha todo dia, você deve ter 1 hora de almoço. 1 hora de almoço, em geral, não é necessário para você almoçar. Então, aproveite esse tempo almoçando num tempo menor. Almoce ali em 20, 25 minutos, leve uma quentinha e guarde meia hora desse tempo do almoço para estudar. Em 1 semana são 2 horas e meia, em 1 mês são 10 horas de estudo. Em 1 ano, são 120 horas de estudo que você está ganhando só com meia hora de almoço que você economiza. Então, é uma forma muito importante de você economizar tempo. Outra dica é você estudar
quando você for ao banheiro, estiver em fila de banco, sala de espera do médico, é sempre bom você estar com material debaixo do braço para onde você for. Então você vai ao banheiro, pessoas que gostam de demorar mais no banheiro, senta lá para o ritual, pega ali algo de decoreba, dá uma lidinha, é 1 minutinho, 2 minutinhos que você está revendo matéria, principalmente quando você está em fila de banco, sala de espera, se for realmente necessário, né? Banco de preferência delega isso e paga pela internet que tiver que pagar, mas se for indispensável, sempre com materialzinho debaixo do braço, um resumo, uma apostila, um bloco de questões, para que você aproveite aquele tempo. Não é um tempo que vai ser computado dentro das horas de estudo, mas é um extra que você ganha em diversas oportunidades. Outra situação é no trânsito. Você estudar no ônibus, no metrô ou no carro. Ah, Rodrigo, mas eu não consigo ler no ônibus. Realmente, ler no ônibus tremendo, balançando, não é legal. E aí, o que eu indico a você? Se você tiver um transporte, como, por exemplo, um metrô, trem, que é estável, dá para você ir lendo material, ou no próprio celular, algum conteúdo que você tenha. Se for o caso de você andar muito de ônibus ou de carro, qual a minha dica? Ou videoaula ou gravação de áudio. Se você tiver videoaulas para assistir, coloca a videoaula ali, fonezinho no ouvido, e vai estudando no caminho. Agora, se você não tem videoaula, você grava com a sua própria voz o conteúdo que você está estudando, o texto da lei, grava com a sua própria voz, como se você estivesse dando aula para você, e depois você fica ouvindo isso no caminho. Assim você vai otimizar o seu tempo de estudo. Esse tempo de 1 hora e meia que você estaria no transporte público, da sua casa para o trabalho, trabalho para casa, por exemplo, você vai ganhar esse tempo como tempo de estudo. Uma outra coisa muito importante para quem principalmente vive nas grandes cidades, esperar o trânsito melhorar para você voltar para casa. Se você volta do trabalho no horário do rush, você perde no trânsito 1 hora e meia. Essa 1 hora e meia você poderia estar estudando numa biblioteca, num local tranquilo, com alto rendimento de estudo, e esperando essa 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas passarem, para depois você pegar a condução. Sabe o que eu fazia? Eu moro em Niterói e estudava. Eu morava, quando eu estudava para algum curso, morava em Niterói e estudava no Rio. Quando me preparei para a Polícia Rodoviária Federal, que foi o concurso que eu passei em 10º lugar no Brasil. E aí o que eu fazia? Eu saía de casa de Niterói 5h30 da manhã. Por quê? Porque esse horário não tinha trânsito nenhum. Eu chegava cedinho no Rio, aí eu ia para a academia de manhã cedo, a academia abria 6 horas da manhã, eu fazia academia de 6 às 7h15, e quando dava 7h30, eu já estava no cursinho. E eu sentava numa sala do cursinho e começava a estudar. A aula só começava às 8h30, mas eu ficava de 7h30 às 8h30 já estudando sozinho. E o que acontecia? Eu ia de Niterói para o Rio em 25 minutos. Agora, se eu saísse de casa 7 horas para chegar no curso 8h30, eu ia ficar 1 hora e meia no trânsito. Esse tempo todo eu ia perder. Eu poderia até otimizar estudando no carro, estudando nesse transporte, mas eu não ia ter o mesmo rendimento de estudo que aquela 1 hora que eu fiquei estudando no curso. Então, se você sai do trabalho, o trânsito está um caos, arruma um lugar para ficar estudando, deixa o trânsito passar e depois você vai para casa. Otimize o seu tempo, use o seu tempo de forma inteligente, que você vai, com certeza, ganhar tempo de estudo. Veja só, o que você sabe na sua vida, o que você já aprendeu até hoje, te trouxe até aqui, fez você chegar onde você chegou. Mas se você quer chegar lá, na aprovação do concurso, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar alguns comportamentos, algumas atitudes, você vai ter que ser a pessoa que é capaz de passar no concurso. E a minha pergunta é, será que você já é essa pessoa? Ou será que você precisa mudar? Quem que você precisa se tornar para passar no concurso? Uma coisa é certa, se você vem fazendo algumas coisas, vem tendo certos comportamentos e o resultado vem sendo ruim, se você continuar tendo esse comportamento, o resultado continuará sendo ruim. Como diz Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você quer resultados diferentes, você vai ter que agir de forma diferente. Por isso que eu falo, cumpra isso que eu estou te falando rigorosamente. Não pula nenhuma etapa, faz cada uma delas, que eu tenho certeza que isso vai transformar o seu estudo. E agora a gente vai pegar a planilha que eu fiz, e essa planilha realmente é exclusiva. É uma planilha que eu preparei exclusivamente para os meus alunos, e eu vou disponibilizar para você, se cadastrando no meu site, rodrigomenezes.com.br, você já recebe o link para baixar a planilha, você pode baixar também aqui no site da Folha Dirigida, e nessa planilha, a primeira coisa que você vai fazer,
o total de horas que você tem livre para estudar por semana, ou que você pretende estudar por semana, aproximado. Então, você já fez aquela sua análise toda da rotina e chegou à conclusão, por exemplo, que você tem 30 horas livres para estudar por semana. Então, você vai lançar aqui 30 horas. Aqui, você vai colocar todas as matérias que você tem que estudar para o concurso. Rodrigo, como que eu faço? Por exemplo, se você estiver fazendo um cursinho, o curso começou com as aulas de português, matemática e direito constitucional. Então, você lança só português, matemática e direito constitucional e vai montar o ciclo de estudo com base naquelas matérias que você está tendo, se você não tiver nenhum material didático para estudar sozinho em casa. Ah, não, Rodrigo, mas eu já tenho uma apostila com todo o conteúdo. Então, beleza. Então, você pode botar todas as matérias, por exemplo, se for português, matemática, constitucional, administrativo e informática. Já coloca todas no plano de estudo e já começa estudando todas. Você tem essas duas opções, beleza? Nesse exemplo aqui, eu vou colocar um concurso que, além dessas matérias, cairia direito do trabalho e processo do trabalho. Só que o candidato não vai ter direito do trabalho e processo do trabalho agora. Ele só vai começar com essas matérias. Ok? Então, vamos lançar aqui no plano português, matemática, direito constitucional, direito administrativo e informática. Maravilha? Agora, o que são esses campos aqui? Peso da matéria, quantidade de questões, tamanho do conteúdo a estudar. É importantíssimo que eles sejam preenchidos de forma correta. O peso, se você não sabe, coloca 1 para tudo. Beleza? Se você não sabe, taca 1 aqui, que beleza. Agora, o ideal é que você pegue o edital do último concurso, ou se já tem edital do seu concurso, você baixa esse edital e você vai analisar no edital qual o peso que a banca dá para cada matéria. Como assim peso? Por exemplo, se português tem peso 1, cada questão de português vale 1 ponto. Se direito constitucional tem peso 2, cada questão de direito constitucional vale 2 pontos. Ou se não é 1 ponto, 2 pontos, por exemplo, português é meio ponto, constitucional é 1. Ou seja, no final das contas, constitucional, se tiver peso 2, na prova vai valer 2 vezes mais do que português. Vai ser o dobro de língua portuguesa. É importante você saber isso. Porque se uma matéria tem peso 2, por exemplo, português, matemática, peso 1, constitucional 2, administrativo 2, informática 2. Essas matérias você vai ter que estudar, a princípio, o dobro do tempo que essas aqui de cima. Só que não é só esse fator. Você tem que colocar também a quantidade de questões. E aqui eu já preenchi para você ver como é que ficaria. Dá uma olhadinha só. Então, você tem aí quantidade de questões. 15 questões para língua portuguesa, 15 para matemática. Isso num exemplo. Você tem que ver de acordo com o seu edital. 10 constitucional, 10 administrativo e 10 informática. Você vai colocar o número de questões da prova. Mas, Rodrigo, como é que eu vou saber o número de questões que vai cair na minha prova? Normalmente, o edital diz. Se o edital não disser, olha a prova do último concurso. Se não tiver a prova do último concurso, veja concursos semelhantes. Estime mais ou menos quantas questões tem. Se você não souber exatamente, coloca aproximado. Se não souber mesmo, bota igual para tudo. Bota, por exemplo, 10 para cada um. Ok? Tamanho do conteúdo. Tamanho do conteúdo é o seguinte. Tem matéria, por exemplo, ética. Quando cai ética, o programa de ética é pequenininho. É um decretozinho minúsculo. Agora, tem matérias que o conteúdo é imenso, como, por exemplo, língua portuguesa, que é bem grande. Então, você precisa também considerar isso na hora de dividir o tempo para cada disciplina. Não adianta você ficar estudando 2 horas ética, que é pequenininha, e 2 horas português, colocando o mesmo tempo para as duas. Não pode. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o tamanho do conteúdo. Partindo daquela matéria que tem mais conteúdo, da matéria que é maior no seu programa, você vai colocar 10 para ela. Então, o número aqui vai de 1 a 10. Então, a matéria que tem o maior programa, maior conteúdo, você coloca 10. Por exemplo, português. Pá. Aí, matemática, aí as outras você vai comparando. Matemática com português. Você vai comparando. Pô, português, caraca, tem muito mais coisa. Então, você bota 10. Matemática, na proporção, tem 80% do que tem português. Então, você bota 8. Já direito constitucional, comparado com português, 70%. Administrativo também. Informática, 50% do conteúdo de português. Pô, Rodrigo, isso é difícil de avaliar. Pois é. Realmente, se você está começando a estudar para concurso, principalmente se está começando, vai ser difícil você avaliar. E aí, qual a dica que eu dou para você? Olhe a carga horária que os cursinhos estão colocando para cada matéria. Então, você pega os cursinhos e veja, pô, se naquele cursinho, o cursinho está dando 10 aulas de português, 8 de matemática, 7 de constitucional, 7 de administrativo e 5 de informática, se ele está dando 10 aulas dessa matéria e 8 dessa, é porque o programa tende a ser maior. Então, analisando a quantidade de aulas que o cursinho está colocando, você já consegue fazer uma proporção para o tamanho do conteúdo aqui. Percebeu? Isso é importante também. E, por fim, o conteúdo a estudar. Conteúdo a estudar é o seguinte, se falta estudar 100% da matéria, se falta estudar a matéria toda, se é 100%, você bota 10. Não vi nenhuma dessas matérias ainda, não estudei nada disso para concurso. Então,
é 10. Estou muito tempo sem ver língua portuguesa, matemática também, não estou um tempão, não lembro de quase nada. Agora, não, Rodrigo, na verdade eu acabei de sair da escola naval, pô, matemática eu estou sabendo pra caramba, então assim, o que eu tenho que mais é dar uma olhadinha só na matéria, eu tenho certeza que 50% de matemática eu já sei. Então falta quanto? Falta 50%. Então em matemática você colocaria 5 aqui, por exemplo. Isso aqui é para quê? Para você estudar na proporção mais tempo aquelas matérias que falta estudar mais coisa. Aquela matéria que você já está mais adiantado, você coloca menos tempo. Ou seja, bota aqui menos conteúdo a estudar. Beleza? Partindo do zero, é tudo 10. Aí, o que eu quero mostrar? A gente começou com esse ciclo. Como é que vai funcionar? Colocando aqui as 30 horas. Veja que o sistema automaticamente preencheu as horas. Depois que você preenche todos esses números, ele já traz as horas de estudo. Antes não estava. Antes estava em branco. A gente estava com a planilha em branco e agora temos a planilha com as horas. Então, aqui tem o número de vezes que você vai ter que estudar cada matéria e a quantidade de tempo de estudo em cada vez que você for visitar essa matéria. Então, a ideia é a seguinte, você vai estudar português, você vai estudar 2 horas e 45 de português. 2 horas e 45. Se num dia você tem 2 e 45 para estudar só, pronto, português já matou. Aí, no outro dia, por exemplo, você vai estudar matemática, 2 horas e 10. E vai estudar constitucional. Ah, Rodrigo, mas, pô, constitucional não vai dar para eu matar essas 2 horas e 35 nesse dia. Tudo bem. Você estuda 1 hora e pouco nesse dia, anota, no dia seguinte você continua com constitucional. E assim você vai fazendo. O grande bacana do ciclo de estudos é que você não tem uma matéria exata, específica para estudar cada dia. Você sabe as horas que você programou para estudar, e naquela hora você vai pegar uma dessas disciplinas e já vai começar a eliminar. Veja, você, dentro de cada ciclo, que o ideal é que seja dentro de uma semana, você vai ver 2 vezes português, 2 matemática, 2 constitucional, 2 administrativa e 2 informática. Beleza? E aí você, como é que deve fazer? Como você vai ter que ver 2 vezes cada uma, é mole. Você faz uma sequência e outra sequência. Pronto, já matou esse ciclo. Depois faz mais uma e mais outra. Você vai, pode ser nessa ordem, ou você pode alternar. Você pode botar português, direito constitucional, matemática, direito administrativo, informática. Não tem problema você mexer na ordem. Agora, viu as 5, depois vê as 5 de novo, vai girando para que você esteja sempre revendo as matérias. Essa é a melhor forma. Nada de estudar só uma matéria na semana e na outra semana pegar outra matéria. Isso não funciona, isso está comprovado por diversos estudos. Então, a melhor forma de você programar o seu estudo é desse jeito. Veja que eu coloquei aqui 30 horas e aqui embaixo o sistema já me deu 6 horas para revisões. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho como que você vai programar essas revisões no seu estudo. Agora, mostrando para você o seguinte, eu já estava estudando há uns 2 meses, mais ou menos, e já tinha estudado 30% da matéria. Só que aí entraram as aulas no cursinho de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, por exemplo. O que eu fiz aqui? Eu peguei e diminuí para 7 o conteúdo a estudar, porque eu já estudei 30%, então falta 70%. Se falta 70%, eu vou colocar quanto aqui? 7. E em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, como eu estou zerado, eu nunca vi, eu coloco 10 aqui. Tamanho do conteúdo, número de questões, peso, conforme o edital. E, fazendo assim, veja, eu já vou ter um novo panorama. Português, matemática, constitucional, administrativo e informática, eu só vou ver 1 vez por semana. E essas matérias que são novas, eu já vou ver 2 vezes por semana numa carga horária até maior. Também porque elas têm peso 2 e cai o número de questões grande. Então, o meu ciclo já vai girar diferente agora. Eu vou pegar, de preferência, vou começar o ciclo com o quê? Com o direito do trabalho e processo do trabalho, já que eu vou ter que ver 2 vezes. Então, eu começo direito do trabalho, processo do trabalho, português, matemática, por exemplo, constitucional, e aí posso botar de novo, direito do trabalho, processo do trabalho, aí vem direito administrativo e informática. Então, eu vou intercalando essas matérias. O ideal é intercalar matérias que trabalhem hemisférios diferentes do cérebro, ou seja, que trabalhem mais a parte racional, matemática, lógica, outro a parte mais textual. Então, você pegar, por exemplo, português e alternar com matemática está ótimo. Alternar um direito constitucional com informática, por exemplo. Aqui, como só tem 2 matérias que envolvem mais razão, que é matemática e informática, o ideal seria pegar tipo português, constitucional, matemática, para quebrar os direitos. Depois, direito administrativo, informática, processo do trabalho. Aí não tem muito jeito, né? Vai ter que pegar uma seguida da outra. Mas é importante, sempre que possível, você alternar entre matérias bem diferentes. E você não fica preso
ao dia e ao horário. Mas é importante que você tenha um controle. Como que você vai ter um controle? Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer. Vou pegar como exemplo aqui o plano de estudo da Polícia Rodoviária Federal que eu preparo para os meus alunos e coaches que estudam para PRF. Eu estou coordenando hoje um projeto na Degrau Cultural, muito bacana, junto com o professor Leandro Macedo. Estamos com uma equipe de professores fantástica preparando candidatos para a Polícia Rodoviária Federal. E lá eu monto esse plano de estudo para eles e eu estou disponibilizando aqui também para você. Então, eu já coloquei aqui o peso, é tudo 1, quantidade de questões conforme a prova do último concurso, com algumas adaptações, beleza? O que mais? Tamanho do conteúdo e considerando que a pessoa está começando do zero, estudando já todas as disciplinas de uma vez do zero, beleza? Como eu falei, se começasse no cursinho só tendo 3, ia botar só 3 e depois incluindo as demais. Combinado? Muito bem. Como é que você vai fazer com esse plano? Eu coloquei aqui considerando que o candidato tem 40 horas de estudo na semana, tem mais tempo nessa situação. Olha só como é que ficou o plano. Português, matemática e constitucional, 2 vezes cada uma dessas matérias. E tem uma outra que tem 2 vezes também, que é a legislação relativa ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então, essas matérias têm que passar 2 vezes dentro desse ciclo. Isso significa que no ciclo, que dura uma semana, eu vou ter que passar por todas essas matérias. Rodrigo, eu posso fazer o ciclo quinzenal também? Pode. Aí você colocaria a quantidade de horas aqui da quinzena e ia mostrar aqui o número de vezes que você tem que ver cada matéria na quinzena. Também funciona. Mas aí o que é importante depois que você tiver esse panorama? Que você organize a ordem das matérias. Então você vai pegar, por exemplo, aqui como português, matemática constitucional tem que ver 2 vezes e legislação de trânsito também, já começa com essas matérias, vendo uma vez cada uma delas. Aí você anda mais algumas matérias e bota de novo essas. Então eu vou te dar um exemplo. Começa aqui, ó, com português, matemática, direito constitucional. Beleza? E aí, nesse caso, eu até segui as demais. Ó, ética, informática e direito administrativo. Então, eu vim aqui até direito administrativo. E aí, já puxei legislação de trânsito aqui para cima. Então, ó, já puxei legislação de trânsito. E aí, continua as matérias. Direito penal, processual penal. Agora, eu já estou vendo pela segunda vez língua portuguesa. Já estou vendo pela segunda vez matemática. Pela segunda vez direito constitucional. E aí estou vendo legislação especial, direitos humanos, e ó, legislação do DPRF estou vendo pela segunda vez, mas a primeira vez estava aqui em cima. Então é importante dar esse espaçamento dentro do ciclo entre as matérias. Você vê que língua portuguesa está aqui, só volta aqui embaixo. Matemática aqui, volta aqui embaixo. Ou seja, dentro de um ciclo de uma semana, eu vejo 2 vezes aquela matéria em dias diferentes. E isso tem muita eficácia para o aprendizado e para a memorização, conforme já comprovado em diversas pesquisas. Então esse seria o seu ciclo. Então você coloca essas matérias. Ciclo 1, lista todas elas, o tempo que você vai ter que estudar em cada vez que você for estudar uma delas, e conforme você for estudando, você vai dando tiquezinho do lado. Beleza? Agora, Rodrigo, como é que eu faço para conciliar isso com o curso que eu já estou estudando, com as aulas que eu estou assistindo? Aí, o que eu tenho orientado para os meus coaches, principalmente quando o curso ele tem, hoje é aula de uma matéria, outro dia é aula de outra, são aulas, né, diferentes. Por exemplo, segunda tem português, aí quarta é informática, sexta é legislação de trânsito, aí na outra semana já são outras matérias. Então, o que eu falo é o seguinte, naquela semana, se você tiver uma dessas aulas, você conta como matéria estudada. Veja, se no cursinho, naquela semana, você tem aula de constitucional, você já vem dar um ok aqui em constitucional. Não importa qual tempo que estava aqui, você coloca como ok. Simples assim. Então se naquela semana eu tive uma aula de língua portuguesa, eu vou aqui e dou ok em língua portuguesa. Então se no cursinho, nessa semana, você teve uma aula de informática, uma aula de penal e uma aula de direito constitucional, você já dá o ok nessas matérias. E as outras você estuda naqueles horários que você programou. Combinado? Você vai fazer assim. Outro detalhe importante. Compra uma agenda física, ou então usa uma agenda digital, mas você vai ter que anotar todo dia o que você está estudando. Então, hoje você pegou para estudar português. Você vai anotar lá o dia de hoje, língua portuguesa e o tema que você estudou. Nesse mesmo dia você estudou matemática. Vai anotar lá matemática e o tema que você estudou. O assunto que você estudou. Páginas tais a tais do livro. Isso é fundamental. Você tem que ter essa organização para saber como você está evoluindo. Você tem que ter como mensurar o quanto você já estudou da matéria, quais tópicos você já viu, o quanto você já evoluiu naquele conteúdo programático que você tem que vencer. Por quê? Passar em concurso não é complicado. Você sabe exatamente a matéria que vai cair na prova, está tudo no edital. É questão de você ir vencendo o edital
estudando tudo aquilo que está ali, fixando aquilo na sua mente, que assim você vai conseguir alcançar um resultado extraordinário, fantástico. Outro detalhe, dentro desse tempo aqui, você vai ter que estudar teoria e questões. Sempre que possível, vai fazer questões. Qual é o ideal? De 1/3 do tempo a 1/4 do tempo para questões. Então, se você tem aqui 1h55, pega 1h30 para teoria, 25 minutinhos para questões. No final, questões daquele assunto. Ah, Rodrigo, mas eu não fechei o assunto ainda. As questões só vão vir no final do capítulo, por exemplo, do livro ou da apostila. Então, você estuda essa 1h55 de teoria. Na próxima vez que você for estudar e que fechar o capítulo, aí você faz as questões ali dentro. Mas é muito importante que você faça questões. Outra opção que você tem é, além de você estudar teoria, revisando, por exemplo, material de sala de aula, você assinar algum site como o QConcursos.com. É uma opção. Você assina esse site, ou Tec Concursos, tem outros sites que tem questões já organizadas por matéria, por assunto. E aí você assistiu a aula de um assunto, ou você estudou o material escrito daquele assunto, você entra na internet e pega, seleciona questões daquele tema e faz os exercícios dentro desse horário. O exercício tem que ser dentro dessa hora de estudo. Agora, pô, Rodrigo, consegui fechar o ciclo da semana, dentro daquela semana eu já fechei, e aí eu fico de bobeira? Não. O ciclo, quando acaba um, já reinicia outro. Uma semana é um mero referencial. Mas vamos considerar, eu comecei o ciclo na segunda. Necessariamente você vai terminar na outra segunda? Não. Pode ser que você não consiga cumprir as 40 horas e o ciclo termine na terça ou na quarta. Mas imediatamente você já começa outro. O ciclo, como o próprio nome diz, é cíclico. Então, quando você chegar na última matéria aqui, já tiver dado ok em todas elas, você vai fazer o quê? Você vai voltar lá para a matéria de cima e vai estar sempre girando todas essas matérias até a prova. Mas eu tenho que seguir a ordem certinha, Rodrigo? Não, você pode fazer pequenas alterações. Imagina, hoje eu tenho que estudar Direito Constitucional, mas caramba, Rodrigo, Direito Constitucional eu teria que estudar 1h55, mas hoje eu só estou com 55 minutinhos livre. Pô, posso aproveitar e pegar logo esses 55 aqui e matar? Pode, não tem problema. Hoje eu acordei, mas não tenho condição de estudar essa matéria, que essa matéria hoje não dá. Pega outra matéria. O que você não pode é ficar protelando e acumulando. Tem que fechar o ciclo tendo estudado todas aquelas disciplinas do ciclo. Maravilha! Entendeu? Ciclo de estudos é o que há de mais moderno e mais eficaz para você planejar o seu estudo e passar no concurso público. Agora, faltou a gente falar de um detalhe que é fundamental. Revisões. Beleza? Antes, vamos só recapitular alguns pontos importantes do ciclo. Você tem que controlar as horas líquidas de estudo e não as horas brutas, e anotar isso. Então, o que é hora líquida? Começou a estudar, solta o cronômetro. Parou para ir ao banheiro, para beber uma água, para fazer qualquer coisa, pausa o cronômetro. Isso é fundamental. Você, quando está ali no plano, 1h55 de determinada matéria, é 1h55 mesmo, não é 1h50 nem 1h40. Então, você tem que anotar isso, tem que ter esse controle, rascunhozinho ali para você ir anotando e você ter o controle do cumprimento exato daquelas horas. Isso é fundamental. Outra questão muito importante em relação ao ciclo de estudos é o intervalo. O que eu aconselho? O 55/5. O que é 55/5? Você estuda 55 minutos, para 5 minutos para descansar. Vai beber uma água, lavar uma louça, vai, dar uma esticada. 5 minutinhos. Depois você volta. Ah, Rodrigo, mas acho besteira fazer isso, prefiro ir direto. O que acontece? Depois de 45, 50 minutos, o rendimento começa a cair muito. Então, você dando uma parada, você sobe o rendimento de novo. Esse tempo pode variar? Pode. Depois que você já está estudando há um certo tempo, você começa a ter mais energia e consegue levar até 1h10, 1h20, até 1h30. Mas eu não aconselho que você passe de 1h30 sem dar um breve intervalo. Depois de 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas de estudo, dê uma boa pausa. Aí você deu uma pausa de pelo menos meia hora, 40 minutos ou até 1 horinha para realmente recuperar as energias e depois voltar ao estudo. Rodrigo, quantas horas eu devo estudar por dia? Eu já falei para você, o mínimo 3 horinhas por dia é o indicado. Agora, qual o máximo? Tem gente que estuda 6 horas líquidas por dia, 8 horas líquidas por dia. Quanto mais você estudar, mantendo o sono, mantendo a atividade física e mantendo sua qualidade de vida, melhor. Mais rápido você vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso. Agora, eu separei
o horário das revisões. Não esqueça que eu vou voltar para falar delas. Já falei para alternar entre disciplinas bem diferentes e vamos agora falar justamente das revisões, até porque eu já comentei também de você dedicar, em média, 1/3 do tempo para questões. Agora vamos falar sobre o agendamento e revisões e qual é a importância das revisões. Qual é a importância das revisões? É total, muito grande. O que eu vejo que mais os candidatos erram na hora de estudar é não fazer revisões e não fazer questões. E são as duas coisas mais importantes para o camarada passar no concurso. Revisão e questão. Isso é fundamental. Então você precisa revisar. Agora, como você vai revisar e por que realmente revisar? Hermann Ebbinghaus desenvolveu uma teoria a partir de pesquisa de vários testes chamada a curva de esquecimento. O que ele constatou? Que se eu disser alguma coisa para você agora e dentro de 1 minuto, no mesmo momento praticamente, eu te perguntar, você vai conseguir lembrar 100% daquilo. Mas passando 20 minutos, você já se lembra apenas de 60% do que você aprendeu. Isso quer dizer que nesse vídeo você já esqueceu praticamente 60% do que viu, porque já passou de 20 minutos, então, mais, né, na verdade, 40% já perdeu, está lembrando só de 60%. Então, isso é que acontece, é fato. Beleza? Então, você precisa rever para você jogar de volta aquilo para sua mente. E o seu cérebro só entende que a informação é realmente importante quando você vê aquela informação várias vezes ou quando você lida com aquela informação sob forte impacto emocional. Se você tem um forte impacto emocional, você lembra. O que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, quando foi o dia da queda das Torres Gêmeas? A maioria das pessoas lembra o que estava fazendo, porque teve um forte impacto emocional. E, normalmente, a aula não é um forte impacto emocional. Então, você precisa pegar aquela matéria de aula, de estudo e rever diversas vezes, massificar aquilo no teu cérebro. Bom, essa teoria mostra que em 24 horas, um dia, você já vai ter perdido 67% do que você estudou. Então, mostrando num gráfico que fica mais visual, a queda é essa mesmo, é abrupta. Mas esticando aqui esse gráfico melhor, essa primeira queda, olha o que a gente vai perceber. Que em 24 horas, ou seja, um dia, você só vai lembrar de 33% daquilo que você aprendeu. 33%. E depois vai caindo mais ainda. Depois de 31 dias, você lembra ali 21% aproximadamente daquilo que você teve contato. Só que aí você tem só aquela visão geral, aquela noção, que quando pega o exercício para fazer, você não consegue resolver o exercício. Então, com base nisso, o que foi demonstrado nesse estudo, que é o ideal para você reter a informação no teu cérebro? De preferência, você estudou hoje a matéria. O ideal é que hoje mesmo você já faça uma revisão daquilo. Ou, no máximo, em até 24 horas. Se você de manhã estudou uma matéria, você está fazendo um cursinho de manhã. Busca, de noite, já revisar aquele assunto do mesmo dia. Então, ou no mesmo dia, ou em até 24 horas, você tem que fazer a primeira revisão. Isso é fundamental. Então, o ideal é imediatamente após a aula. E, se der, 24 horas depois também. Como isso aqui acaba sendo bem difícil na prática, ou você faz no fim do dia, ou em até 24 horas. Combinado? Primeira revisão, revisão 1. Então, você estudou hoje uma matéria, você já agenda a revisão dela para amanhã. Beleza? E, em razão da curva do esquecimento, mesmo revendo, vai cair. Vai ter uma queda, só que a queda já vai ser menor, porque você já revisou aquele conteúdo. Então, você vai revisar em 24 horas, você vai revisar em 1 semana e você vai revisar em 1 mês. E aí você vai sempre mantendo a sua memória lá em cima. E depois de 30 em 30 dias. Então, aquilo que eu estudo hoje, eu agendo para rever amanhã, agendo para rever daqui a 1 semana, agendo para rever daqui a 4 semanas, e depois de 4 em 4 semanas, ciclicamente, para que eu sempre vá revendo. Aí você vai falar, ué, Rodrigo, mas então eu não vou ter tempo de aprender nada novo, porque vou estar cheio de revisão para fazer. Não, não é bem assim. Até porque, para aprender uma matéria completamente nova, você leva 1 hora. A revisão você vai levar 10 minutos, 5, porque você só está revendo aquilo que você já aprendeu. Então, a revisão ela tem que ser rápida e você tem que se acostumar a revisar de forma rápida. Qual é o tempo indicado para que você faça essas revisões? Para 1 hora de estudo, o ideal é 10 minutos na primeira revisão, 5 minutos na segunda revisão, que é 7 dias depois,
e de 2 a 4 minutos na revisão 30 dias depois. Como conseguir isso, Rodrigo? Pegando o seu material de aula e já preparando todo ele para revisão. Quando você assistir a aula, você já vai destacando o que é mais importante, já vai anotando do lado os bizus, usa o marca-texto, já vai preparando o seu material para que você consiga fazer a revisão de forma mais rápida. E eu vou mostrar para você como agendar essas revisões. Pegando aqui um calendário, por exemplo, aqui do mês de fevereiro, só para ilustrar. Você, por exemplo, no dia 6, segunda-feira, estudou, no início do dia, língua portuguesa, crase. Então, você vai anotar na agenda. Português, crase, material tal, papapá. E depois, matemática, regra de 3, vai anotar. O que você tem que fazer? Você já vai ter que agendar para terça-feira, no dia seguinte, revisar o dia 6. E aí você vai olhar na agenda. O que eu estudei mesmo no dia 6? Isso. Então, você vai ter que revisar essa matéria. Então, no dia seguinte, você já vai ter a revisão do dia anterior e, por exemplo, vai estudar matéria nova, constitucional e administrativo. Direito constitucional, artigo 5º, inciso 1 a 10. Direito administrativo, organização administrativa. O que vai acontecer no dia 8? Você vai ter que revisar direito constitucional e direito administrativo e estudar a matéria nova do dia 8. É assim que funciona. Ah, Rodrigo, mas eu tenho que revisar de manhã ou de tarde? O ideal é que você estude matéria nova quando você está mais no gás e quando você estiver mais cansado, você revise. É o ideal assim. Porque para revisão você não exige tanta capacidade cognitiva. É diferente do aprendizado. Agora, para mostrar para você de forma mais clara isso, veja só, como é que você faz num calendário para você marcar as revisões, já agendar as revisões. Você estudou, começou a estudar, por exemplo, no dia 1º, quarta-feira, 1º de fevereiro. O que vai acontecer? Se você estudou aqui uma matéria, no dia 2, você vai ter que marcar, revisar o conteúdo do dia 1. Então, essa vai ser a revisão número 1 do conteúdo do dia 1º de fevereiro. E você já vai ter que agendar para 7 dias depois, ou seja, no dia 8, a revisão número 2 desse conteúdo do dia 1º. E 4 semanas depois, ou seja, no dia 1º de março, 1, 2, 3, 4, a revisão número 3 desse mesmo dia. E vai de 4 em 4 semanas para frente marcando. Por 6 meses ali, 1 ano, vai jogando. Revisar o dia tal, revisar o dia tal, revisar o dia tal. Aí vai ser a revisão 3 aqui, 4 semanas depois a revisão 4, mais 4 semanas a revisão 5 do dia 1º de fevereiro. Porque quando chegar no dia 1º de março, olha o que vai acontecer no dia 1º de março. Vou mostrar para você. Vamos seguir só mais um pouquinho aqui. No dia 3, eu vou ter que revisar a matéria do dia 2, beleza? E já vou ter que agendar também, para quê? Para uma semana depois, ou seja, eu vou ter que já agendar para o dia 9 a revisão 2. Dia 2, 4 semanas depois, 1, 2, 3, 4, a revisão número 3 desse dia 2. E vou fazendo assim frequentemente. Eu já posso até montar a agenda assim, já escrever tudo isso na agenda, que ela já vai ficar organizada. Beleza? Agora, o ideal é que você não faça isso tudo de cara, porque pode ser que você tenha estudado no dia 1º e dia 2 você não estudou nada, só estudou no dia 3. Então, o que você estudou no dia 3, você marca a revisão para frente. Vai chegar uma hora que você vai ter no mesmo dia várias revisões. Por exemplo, chegando aqui no dia 1º de março, a gente avançando aqui, 1º de março ele vai ter, vou jogar aqui para você visualizar. No dia 1º de março, eu vou ter a revisão número 1 do dia anterior, eu vou ter a revisão número 2 de uma semana atrás, ou seja, do dia 22, e a revisão número 3 do dia 1º. Caramba, eu vou ter que fazer 3 revisões. Pois é, só que lembrando que a revisão 1, normalmente, é 10 minutinhos para cada hora. A revisão 2 é 5 minutinhos para cada hora. A revisão 3 é 2 a 4 minutos para cada hora que você estudou da matéria, inicialmente. Então, você consegue administrar isso. Não deixe de revisar. No início, você vai ter a sensação de que não está evoluindo com as matérias novas. Pô, mas eu estou deixando de ver coisa nova para ficar revendo coisa antiga. Mas o que é melhor? Você ir conquistando novos campos de batalha, mas protegendo os campos de batalha que você já conquistou, ou você ir conquistando novos campos e abandonando o campo que você já tinha conquistado para o inimigo? Se você vai estudando, estudando, estudando e não revisa, você vai enchendo o seu potinho do conhecimento, mas aquilo vai vazando. E você acaba que nunca consegue saber toda a matéria, porque você vai sempre esquecendo. Agora, é muito melhor que você só consiga estudar 70% do programa, do conteúdo programático, por exemplo, mas bem, estando bem solidificado aquilo,
do que você estudar 100% do programa sem revisar, porque você vai acabar esquecendo tudo aquilo. Maravilha? Então, é assim que você vai programar as suas revisões. E o tempo para as revisões está na planilha, já está programado. Então, quando eu joguei aqui 40 horas, por exemplo, eu distribuí 32 horas entre as matérias e 8 horas para revisão. Ué, Rodrigo, mas e se, por exemplo, português fosse aula do cursinho? Você vai anotar na agenda do mesmo jeito. Português hoje, no cursinho teve o quê? Crase. E já vou agendar as revisões daquela aula que eu tive no cursinho. Então, você tem que revisar o que você estudou sozinho e tem que revisar as matérias que você aprendeu no cursinho ou na videoaula. É muito importante. E aí, meu amigo, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: a persistência é o caminho do êxito. Passar em concurso exige persistência, perseverança. Pode ser que você seja reprovado em 1, em 2, em 3 concursos, não importa. O importante é que, se você persistir, se você perseverar, você vai passar no concurso público e vai conquistar a tão sonhada vaga no serviço público, a estabilidade, uma ótima remuneração, status social. É o que eu desejo para você, que você persista, persevere e realmente alcance o seu sonho. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de entrar lá no meu site, rodrigomenezes.com.br, também no meu Facebook, @prof. Rodrigo Menezes. Inclusive, se você entrar no meu site, tem lá o meu e-mail, contato, @rodrigomenezes.com.br. Se você puder dar um feedback de como essa palestra te ajudou, o que isso te acrescentou, que fichas caíram, eu vou ficar muito feliz de receber o seu e-mail. Um grande abraço para você e muito sucesso!